Fala, torcedor! Júlia Spindola aqui na transmissão do Ventura Esportes, mais uma vez para falar um pouco sobre o Vasco nesse confronto, porque hoje o desafio é bem grande. Vasco da Gama encara o Sport Clube Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A bola rola às 6h30, um confronto direto e importantíssimo na tabela. Os dois times chegam separados aí por detalhes, brigando para se aproximar do G6, para consolidar esse bom momento na competição. O momento do Vasco, torcedor, é bem interessante. O time do Renato Gaúcho começou o campeonato cercado de muita desconfiança, de muita pressão, uma cobrança bem pesada, mas nas últimas rodadas tem conseguido crescer. Hoje, o Cruz Maltino aparece na parte de cima da tabela, né? Mais competitivo, mais organizado, principalmente com uma identidade mais clara de jogo. Obviamente que ainda não é um time que é 100% totalmente confiável, principalmente fora de casa. Mas já é um Vasco muito diferente daquele início turbulento de temporada, aquele início turbulento de 2026. Muito disso, na minha visão, passa pela reorganização defensiva, que ainda precisa melhorar, e pela melhora coletiva, né, num geral do elenco. O Vasco começou a competir mais e talvez essa seja a principal diferença. Óbvio que o torcedor pode reclamar e deve reclamar de alguns jogos tecnicamente abaixo, mas hoje tem um time que entende mais do que fazer dentro de campo. O Renato conseguiu dar mais equilíbrio, né, para o elenco, recuperar jogadores que são importantes emocionalmente, né, principalmente emocionalmente falando. Mas o desafio hoje é daqueles mais complicados, né, porque o Inter vive uma sequência positiva, vem embalado pela classificação na Copa do Brasil, tá chegando com moral aí, jogando diante da torcida no Beira-Rio, e além disso, o histórico do Vasco em Porto Alegre sempre traz dificuldades, né, mas tem aquele detalhe importante. Esse elenco vascaíno, na minha visão, ele parece mais preparado psicologicamente para alguns jogos grandes do que em algumas temporadas anteriores, que a gente já viu, né, passando por poucas e boas por aí. Claro, a escalação vai ser assunto até minutos antes da bola rolar para atualizar 100% de como vai estar, mas já adiantando, né, de antemão, o Vasco chega com problemas importantes aí no meio-campo. Thiago Mendes e Johan Rojas estão suspensos. São dois jogadores fundamentais na estrutura atual do time. Isso mexe diretamente na dinâmica da equipe, principalmente na saída de bola e na intensidade sem a posse. A tendência é que nessa escalação, Hugo Moura, Cão Barros e talvez Tietê ganhem espaço no setor. Tem também aquela expectativa sobre o Andrés Gomes e o Adson, né, jogadores de ponta, Andrés Gomes na ponta esquerda e Adson na ponta direita, esses que podem dar mais velocidade ali pelos lados do Vasco. Na frente a disputa segue aberta, né, tem o Brenner, tem o Spinelli, o David também atua como centroavante em muitos momentos, mas na minha visão o Spinelli vive um momento interessante e pode aparecer aí como a referência ofensiva. Outro ponto muito importante que vai ser confirmado assim que sair a escalação, Paulo Henrique virou dúvida física durante a semana. Caso não tenha essas condições, né, de atuar, o Puma Rodrigues deve assumir a lateral direita e isso muda muito o perfil do lado direito do Vasco, porque o Puma entrega mais ofensividade, mas também entrega alguns espaços defensivos aí pro adversário. Do outro lado, o Inter do Paulo Pesolano, ele chega num momento de crescimento, né? O time gaúcho encontrou essa estabilidade, principalmente com o Alan Patrick organizando o setor criativo, o Borré vivendo uma boa fase ofensiva. Com certeza o Colorado vai tentar, e tenta, né? Faz isso muito nos seus jogos, tentar usar muito a força do Beira-Rio, essa pressão inicial para controlar os jogos desde cedo. E aí é um fator super importante para o Vasco hoje, que é suportar os primeiros minutos, porque o Inter costuma acelerar muito diante da sua torcida. Se o Vasco conseguir sobreviver a essa pressão inicial, conseguir equilibrar emocionalmente o jogo, é aí que eu acho que a partida pode ficar bem interessante. Outro detalhe que me chama a atenção é como o Renato Gaúcho vem tentando transformar o Vasco num time mais competitivo fora de casa, porque durante anos, e anos mesmo, o Cruz Maltino sofreu
muito como visitante. E hoje a gente sabe que tem uma tentativa clara de mudar isso, né? Fazendo essas linhas mais compactas, com menos exposição, com transições mais rápidas, aproveitando esses contra-ataques. Óbvio que não é um Vasco brilhante, mas é um Vasco que é mais consciente das suas limitações, das suas dificuldades, principalmente fora de casa. E o torcedor, ele começa a perceber isso, né? Inclusive nas redes sociais, muita gente já fala sobre um elenco mais equilibrado, mais competitivo, algo que foi muito raro de a gente ver as pessoas falando e a gente vê de fato jogando, né, nos últimos anos. Óbvio que ainda existem críticas e são necessárias em muitos momentos, principalmente sobre algumas insistências do Renato em determinados jogadores, mas o ambiente parece muito menos caótico do que foi em outras temporadas. E para hoje eu acho que o jogo promete muito equilíbrio, né? O Inter tem o favoritismo pela questão do mando de campo, pelo momento recente dentro do Beira-Rio, mas o Vasco chega mais organizado, mais confiante, sabendo que pode competir muito mais do que já foi em alguns momentos na temporada. E óbvio que tem aquele elemento que a gente sabe que o torcedor vascaíno conhece muito bem, né? Quando ninguém acredita, o Vasco da Gama vai lá e costuma crescer. Então, fica ligado aqui no Ventura Esportes, porque daqui a pouco a bola rola para Internacional e Vasco da Gama, mais um capítulo muito pesado do Campeonato Brasileiro de 2026, tem tradição, tem pressão dentro de campo, aquela expectativa, promessa de um grande jogo, aliás, no sul do país, em Rio Grande do Sul, no Beira-Rio. Até mais, pessoal. Ventura, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de participar aqui da transmissão. Até mais.